que os meus dias sejam sempre sol, pois nuvens aparecem sem me avisar. E quando está escuro, eu também tenho medo. Não é que minhas flores nunca murcharão, pois quantas vezes peço e recebo não. Às vezes eu espero, às vezes eu me canso, mas nada vai me impedir de sorrir e me alegrar. Eu posso confiar, pois todo o tempo meu Deus comigo está. Eu tenho paz, em Cristo eu tenho paz. Eu venço as tempestades, seguro e escondido no Senhor. Tenho paz, não posso entender. No meio do deserto, eu vejo a esperança renascer. Tenho paz. Não é que os meus dias sejam sempre sol, pois nuvens aparecem sem me avisar. E quando está escuro, eu também tenho medo. Não é que minhas flores nunca murcharão, pois quantas vezes peço e recebo não. Às vezes eu espero, às vezes eu me canso, mas nada vai me impedir de sorrir e me alegrar. Eu posso confiar, pois todo o tempo meu Deus comigo está. Eu tenho paz, em Cristo eu tenho paz. Eu venço as tempestades, seguro e escondido no Senhor. Tenho paz, não posso entender. No meio do deserto, eu vejo a esperança renascer. Tu tens o universo em tuas mãos, quem poderia me roubar? A tempestade não me alcançará. Estou contigo, eu tenho paz. Tenho paz, em Cristo eu tenho paz. Eu venço as tempestades, seguro e escondido no Senhor. Tenho paz, não posso entender. No meio do deserto, eu vejo a esperança renascer. Tenho paz. Tenho paz. Quero saudar a todos, bom dia, sejam bem-vindos, todos os presentes e também os que nos acompanham pela internet. Uma alegria poder pregar a palavra de Deus, ainda que seja um grande peso, uma grande responsabilidade. Vamos meditar na palavra do Senhor, no Salmo 40. Salmo 40. Versos 1 a 16, mas eu me deterei particularmente na ideia geral do Salmo e não exporei todas as
ideias aqui bíblicas expressas por causa do nosso tempo. Hoje a pregação será um pouco mais curta, por conta da nossa programação de 6, escola dominical, logo após. Nesse instante, então, palavra do Senhor, Salmo 40. Antes quero orar mais uma vez. Pai querido, no nome do Senhor Jesus, até agora nós nos dirigimos a Ti. Pedimos através dos cânticos que o Senhor fortaleça a nossa confiança. Através da poesia, somos encorajados a não desanimar, nem sucumbir nas provações, porque Deus vela por nós. Na leitura, observamos como o Senhor Jesus esteve ao lado dos seus discípulos naqueles momentos críticos, e a sua palavra era a mesma: confiem. E agora pedimos também que, por meio da pregação deste salmo, o teu povo confie, até mesmo aqueles que estão passando por situações muito difíceis. Fortalece a igreja e que eu possa, de fato, falar de acordo com a verdade da palavra e somente a palavra. Em Cristo Jesus que eu peço e agradeço. Amém. Você está passando por dias angustiantes? Talvez sombrios? Sente-se abatido, descrente por alguma circunstância? Um exame, uma enfermidade, um fracasso, ou até perseguições por causa da sua fé? Este salmo é apropriado para nos orientar nesses momentos. Não como um princípio de autoajuda, de olhar para si e sermos ajudados, mas no fato de olharmos para os atributos de Deus, seu grande poder e a sua providência, que é o fato de Deus organizar e dirigir todas as coisas, até mesmo as mínimas, na condução do seu rebanho. Este salmo, portanto, é de grande valia para nos ajudar, porque nos orienta naquilo que Deus fez e faz. Por isso, nosso assunto hoje, como foi cantado e lido até aqui, é confiança no cuidado de Deus. O presbítero Alessandro orou: Senhor, nos ajuda a confiar. Que não seja apenas uma fala, uma teoria, mas que nós possamos confiar de fato em Ti. O Salmo 40 expressa a confiança de Davi em Deus, ao chegar no limite entre a vida e a morte. Este vida e a morte também pode ser interpretado literalmente, um risco de guerra, ou entre vida e morte no sentido simbólico da sensação que ele passou. Este salmo testemunha que feliz é a pessoa que confia no Senhor na adversidade e não põe sua confiança em subterfúgios humanos, como ciência, dinheiro ou poder. Repito, expressa a confiança de Davi em Deus ao chegar em um momento limite na sua vida, entre vida e morte. E ao mesmo tempo testemunha que feliz é aquele que confia no Senhor na adversidade, não colocando sua confiança em subterfúgios humanos, na sabedoria, na riqueza, no poder e nas promessas humanas. Leremos o Salmo nesse instante. Esperei confiantemente pelo Senhor, Ele se inclinou para mim
e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremendal de lama. Colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos. E me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão estas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e não pende para os arrogantes, nem para os afeiçoados à mentira. São muitas, Senhor, Deus meu, as maravilhas que tem operado e também os teus desígnios para conosco. Ninguém há que possa se igualar contigo. Eu quisera anunciá-los e deles falar, mas são mais do que se pode contar. Sacrifícios e ofertas não quiseste, abriste os meus ouvidos. Holocaustos e ofertas pelo pecado não requeres. Então eu disse: eis aqui estou no rolo do livro, está escrito a meu respeito. Agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu, de dentro do meu coração está a tua lei. Proclamar-ei as boas novas de justiça na grande congregação, e jamais cerrei os lábios. Tu sabes, Senhor. Não ocultei no coração a tua justiça, proclamei a tua fidelidade e a tua salvação, não escondi da grande congregação a tua graça e a tua verdade. Então esta é a primeira parte do salmo. Na primeira parte, o salmista testemunha, Davi, que o Senhor atendera suas orações. E a primeira parte do salmo é uma expressão daquilo que Deus fez. Deus inclinou-se para ele em um momento difícil, atendeu seus pedidos e, como consequência, ele louva a Deus com seus lábios, consagra sua vida a ele. Encorajado, agora na segunda parte, ele persevera em orar a Deus pedindo por socorro para suportar as lutas diárias. Perceba que agora, do versículo 11 em diante, o tom muda de júbilo e contentamento para um tom aflitivo, porque ele retornara a situações difíceis. Veja: não retenhas de mim, Senhor, as tuas misericórdias, guardem-me sempre a tua graça e a tua verdade. Não tem conta os males que me cercam, as minhas iniquidades me alcançaram, tantas que me impedem a vista. São mais numerosas que o cabelos da minha cabeça, e o coração me desfalece. Praza-te, Senhor, em livrar-me, dá-te pressa, ó Senhor, em socorrer-me. Sejam a uma envergonhados e cobertos de vexame os que me demandam a vida. Tornem atrás e cubram-se de ignomínia os que se comprazem no meu mal. Sofram perturbação por causa da sua ignomínia os que dizem: bem feito, bem feito. Folguem em ti e se rejubilem todos os que te buscam. Os que amam a tua salvação, diga sempre: o Senhor seja magnificado. No versículo bem conhecido: eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. Tu és o meu amparo e o meu libertador. Não te detenhas, ó Deus meu. Então, na primeira parte, Davi se alegra em Deus pelo que ele havia feito. E na segunda parte, subitamente, ele volta a clamar a Deus por socorro. A doutrina do Salmo é que nossa confiança no Senhor é respaldada pelo que Ele já fez. Não é isso que nós cantamos no hino? Vem dizê-las, contas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez? A doutrina do Salmo é esta, que a nossa confiança no Senhor é respaldada pelo que Ele já fez. Mas
Da mesma forma, o Senhor permanece o mesmo e devemos recorrer a Ele sempre que nos sentirmos sufocados. Versículos 11 a 16. Na mesma oração, no mesmo poema, há um momento de alegria, conforto e confiança. E na segunda parte, um pedido de aflição, um pedido de socorro na aflição. E o que nós devemos guardar em nosso coração está expresso na máxima do último versículo. Sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. Então, meu primeiro e único ponto hoje é este: o Senhor atende o clamor. Salmo 40, versículo 1. Esperei confiantemente pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim e me ouviu. Há momentos difíceis em que precisamos de socorro. Provavelmente hoje, alguns de nós necessitem de livramento urgente. Este provavelmente é retórico, eu sei que há como pastor. Pessoas deprimidas, com lutas em suas famílias, casamento, dificuldades no trabalho, no sustento. É claro que essa não é uma prioridade da nossa congregação, mas como pastor eu os conheço. Eu sei que vocês têm passado necessidades e que muitos precisam de um livramento urgente. O que está te afligindo com intensidade hoje? Qual é a aflição que se assemelha a essa de Davi? 2 ensinos fundamentais, básicos deste primeiro versículo. O primeiro, não se inquiete demais. Não se inquiete demais. O Senhor já respondeu muitas orações do seu povo. Nós temos testemunho de que Deus tem ouvido as nossas orações. Em momentos às vezes que parecem-nos muito difíceis. Ele tem respondido às nossas orações e jamais tem nos deixado em nossas adversidades. E o Salmo fala da doutrina da transcendência de Deus e da imanência. Igual ao Salmo 113. O Senhor é excelso, soberano e está acima de todos, mas se inclina para ver o que se passa com os filhos dos homens. O nosso Deus não é um Deus distante, ou um Deus que seja manipulável. Nosso Deus é chamado de Pai. Um Pai altíssimo. E agora eu entendo melhor essa figura, por incrível que pareça, né? Apesar da altura, imagina Deus muito alto. É difícil não falar da minha relação com o Stefano. Pai alto, poderoso, que detém certo controle, no caso do pai humano, mas quando o filho chora de dor, chora de febre, chora por alguma necessidade ou angústia, o pai abaixa, olha os seus olhos e atende, se for para o bem deles. Este é o nosso Deus altíssimo, tremendo, que se compadece daqueles que clamam. Essa é a experiência de Davi. Portanto, nesta manhã, com base neste salmo, a primeira doutrina, não se inquiete demais. Nós temos um Pai altíssimo, soberano e cuidadoso. A segunda doutrina é a disposição mais elementar da nossa religião, é a fé. Repito, a doutrina mais elementar da nossa religião cristã é a fé. A ponto do escritor bíblico dizer, sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, é necessário que aqueles que creem
saibam que Ele se torna galardoador daqueles que o buscam. A nossa vida é por fé, que é a firme confiança naquilo que Deus é e faz. Portanto, a confiança de Davi expressa nesse salmo serve de encorajamento. Quando o texto diz, esperei confiantemente, uma tradução literal, não sei se tem alguma tradução dessa aqui, é esperando, esperei. E a nossa tradução diz, para dar esta ideia, colocou este advérbio, confiantemente. É uma certeza concreta, uma disposição para confiar. Confie no Senhor. Davi esperou em Deus com tal confiança que o fez clamar fervorosamente. Senhor, preciso de ajuda. Mas não somente orar, clamar fervorosamente, mas também esperar pacientemente. Esperei confiantemente pelo Senhor. Não se inquiete demais, irmão, irmã. E lembre-se que a nossa fé, a nossa religião, o elemento mais básico é fé. E o próprio Salmo diz que sacrifícios e ofertas não quiseste. Essa é uma doutrina muito importante no Salmo, não dá para explorar aqui. Mas Davi tinha consciência de que o que agradava a Deus era um coração quebrantado, contrito, cheio de fé na sua misericórdia e na sua graça. Nos versos seguintes, versículos 2 e 3, Davi testemunha o que o Senhor havia feito por ele. Tirado de uma condição de morte iminente. A expressão aqui é que ele tinha saído da sepultura, tinha sido dado como morto e o Senhor o ressuscitou dentre os mortos. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremendal de lâmina. Colocou os pés sobre uma rocha. Você se lembra de alguém que foi lançado num poço na Bíblia? José. Você se lembra de outra pessoa que foi lançada no poço? Jeremias. Abra sua Bíblia em Jeremias 38. O profeta do Senhor. Jeremias 38. Eu não me lembrava desse caso, mas estudando, tive a oportunidade de ler. Jeremias 38, 2 a 6. A mensagem dele, muito dura para aquela época. E as pessoas não aceitaram a mensagem do profeta e o jogaram no poço. Diz assim: assim diz o Senhor, 38:2, Jeremias: o que ficar nessa cidade morrerá a espada, a fome de peste, mas o que passar para os caldeus viverá, porque a vida lhe será como despojo e viverá. Assim diz o Senhor: essa cidade infalivelmente será entregue nas mãos do exército do rei da Babilônia, e este a tomará. Disseram os príncipes ao rei: morra este homem, visto que ele, dizendo essas palavras, afrouxa as mãos dos homens de guerra que restam nessa cidade e as mãos de todo o povo, porque este homem não procura o bem-estar do povo, e sim o mal. O tiveram como traidor, né? Como aconteceu com o Zelensky essa semana. Demitiu lá 2 altos oficiais de patente. Os homens consideraram Jeremias um traidor. Disse o rei Zedequias: eis que ele está nas vossas mãos, pois o rei nada pode contra vós outros. Tomaram então Jeremias, o lançaram na cisterna de Malquias, filho do rei, que estava no átrio da guarda. Desceram a Jeremias com cordas, na cisterna não havia água, senão lama, e Jeremias se atolou na lama. É assim que Davi sentisse. Voltemos para o Salmo 40. Era assim que Davi estava se sentindo, como que atolado de lama até o pescoço. Mas Deus o tirou dali.
como um forte braço estendido. O testemunho de Davi, que nos encoraja, é que ele esperou com paciência. Calvino, comentando esta passagem, diz: a longa permanência da calamidade havia deixado sua paciência bem perto da exaustão. Quando Davi não aguentava mais, quando ele estava exausto, com lama até no cabelo, Deus foi lá e o retirou. Esta é a expressão do Salmo. Deus, em seu tempo, reverteu a situação angustiante que acometia Davi, tirou do lodo escorregadio, tirou da sepultura e o colocou no lugar seguro e estável. Os irmãos, não sei se tiveram oportunidade já de passar pela lama, como escorrega. Eu lembro porque a gente passou muitos anos vivendo no Conquista, na época. Quantos tombos nós levávamos. Já pertinho do ponto de ônibus, ter que voltar para trocar de roupa. Liso, liso, liso. Era assim que Davi estava. Até o pescoço, enfiado numa situação. À beira da morte. Mas Deus o tirou dali, e não só o tirou dali, mas, diz o versículo 3, me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas e temerão e confiarão no Senhor. Ao invés de pranto, alegria. Davi, ou Deus, conduziu Davi do lamento ao louvor. E então, nos versos 4 a 8, continua o seu testemunho. Diz: feliz é a pessoa que confia no Senhor e não nos subterfúgios humanos como influência ou poder. Também diz que Deus operou muitas maravilhas. Em resposta à bondade de Deus, ele continua, Davi se compromete a permanecer obediente e anunciar as boas novas. Versículos 6 a 8. As boas novas à congregação. Então, a última doutrina de hoje, os versículos 11 a 16, eu não disse que tem um outro tom de apreensão, de retornar e buscar o Senhor? Por que esse salmo foi composto assim? Do 13 ao 17, você encontrará no Salmo 70, igualzinho, uma cópia. Por que o editor juntou estas duas histórias? Provavelmente não foi feita de uma vez só. Para nos mostrar que Davi confiava em Deus. Que Deus livrou Davi. Mas que enquanto Davi vivesse, ele passaria por muitas aflições. E precisaria sempre recorrer ao Senhor em oração. E esse é o nosso estado. Foi isso que o Senhor Jesus disse. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Passaremos por nossas novas crises durante a vida, mas Deus é o mesmo. Tem os memes, né, muito engraçados, para não dizer trágicos. Tem um que eu não conseguirei traduzir aqui, mas é aquele tipo, eu em 2022, aí vem um rodo e derruba a criança, ele vai levantar e derruba de novo e derruba de novo. Você tinha pensado nas dificuldades que você enfrentaria esse ano? Você diz de novo, novas situações difíceis, mas é claro, quem diria que não seria assim? Então, passaremos por novas crises durante a vida, mas Deus é o mesmo. Davi, no versículo 11 a 16, está revivendo situações complicadas. Muitos males, cansado e talvez atolado na lama dos seus próprios pecados. Veja só qual era o atoleiro no qual Davi estava. Versículo 12.
Não tem conta os males que me cercam. As minhas iniquidades me alcançaram, tantas que me impedem a vista. São mais numerosas que os cabelos da minha cabeça, e o coração me desfalece. Lerei novamente. Não tem conta os males que me cercam. As minhas iniquidades me alcançaram, tantas que me impedem a vista. São mais numerosas que os cabelos da minha cabeça, e o coração desfalece. Sabe qual era a causa dos novos problemas de Davi? Seus próprios pecados. E eram muitos. Os irmãos sabem que a biografia de Davi registra, sem cortes, os pecados que ele cometeu. Adultério, assassinato, planejado, orgulho, quando fez o censo que Deus disse que não deveria fazer. E nessa situação, não sabemos qual é, hipoteticamente, mas ele reconhece que o estado espiritual de um atolado na lama, a causa fundamental, são os seus próprios pecados. E é algo para nós pensarmos também. Mas não apenas isso. Há muitos inimigos ao seu redor e talvez ele se sinta um fracassado. Talvez, pode ser também o poço da perseguição causada pela fé. E Davi foi muito perseguido por seus inimigos por causa da fé. Então perceba, o poço do pecado, o poço do fracasso, o poço da perseguição, talvez você se encaixe em alguns desses. Mas talvez seu estado de alma seja como o dele. O meu coração está sem alma. Estou sem vida. Mas ainda assim, irmãos, Davi persiste em buscar o Senhor. Novos problemas surgem, problemas enormes, mas sua confiança está firme. Tanto na promessa do Senhor, quanto na sua experiência pessoal. Nos versículos 1 e 3, ele testemunha que Deus ouviu suas orações, que o livrou. E aqui Calvino, uma frase, diz o seguinte: embora Deus delongasse seu socorro, não obstante, o coração de Davi não desfaleceu, nem se cansou. Repito, embora delongasse seu socorro, não obstante, o coração de Davi não desfaleceu, nem se cansou. Há muitos irmãos e irmãs abatidos, deprimidos. E por conta da enfermidade, não conseguem sair do isolamento. Mas por causa dos seus pecados também, rejeitam a comunhão. Poderiam estar aqui sendo fortalecidos. Animados no meio de gente fraca e débil, que nós não somos em nada melhores. Nós somos pobres pecadores. Mas a grande mensagem é: eu sou pobre e necessitado, sim. Não há ninguém que não se encaixe nesse texto. Mas o Senhor cuida de nós. Duas aplicações. O Salmo nos encoraja a paciência e a confiança. Um lugar muito sensível em nosso coração. Eu quero lembrá-lo 2 momentos em que Jesus pediu que os discípulos confiassem. E nós lemos durante a liturgia. O primeiro, Pedro. O mar estava revolto, o vento estava batendo forte. E Pedro pede para caminhar sobre o mar. Jesus diz: vem. E então Pedro começa a olhar para o vento, começa a olhar para a tempestade e não para Jesus. Então o Senhor Jesus o repreende dizendo: onde está a sua fé, Pedro? Enquanto você olhou para mim, você caminhava bem.
Mas quando você tirou seus olhos de mim, você naufragou. Pedro, você é pobre e necessitado, mas eu cuido de você. Estendeu a mão e o colocou no barco. Quando Jesus pregou aos discípulos acerca das suas inquietações diárias, Senhor Jesus, nós deixamos nossos negócios, a pescaria. Mateus deve ter pensado, e eu que ganhava um bom dinheiro na coletoria, e agora nós vamos segui-lo? O que será de nós? Senhor Jesus diz, não vos inquieteis com o que comer, que beber, que vestir. O vosso Pai Celeste sabe que vocês precisam dela. Vocês são pobres e necessitados, porém o Senhor cuida de vós. O Salmo termina com essa máxima e encoraja nossa confiança ao Senhor em qualquer circunstância. Abro aspas para a palavra de Deus. Eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. Tu és meu amparo e meu libertador. Mantenha confiança, irmão, mantenha confiança, irmã, ainda que novas batalhas surjam depois de uma vitória. Está entendendo? Você teve vitórias e Deus já deu sinais da sua provisão. Se você está enfrentando outra, simplesmente confie. O Senhor nos ajude. Amém. Jesus Cristo, celeste Rei, ao que confia na sua graça, diz Ele: nunca te deixarei. Oh, não temas, pois eu contigo sempre serei. Te chamei, meu para sempre, tu és agora, nunca te deixarei. Oh, não temas, pois eu contigo sempre serei. Oh, não temas, não temas, porque eu nunca te deixarei. Ainda bendito foste escolhido